casa, da área de literatura e da área de letras clássicas, já há bastante tempo. Nós constituímos um grupo de pesquisa registrado no CNPq, que se chama Laboratório de Estudos Clássicos, do qual ela faz parte também. É professora na Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E tem formação, ela fez uma formação em grego aqui na casa, embora não seja professora da área de letras clássicas, mas trabalha muito, muito com tradução, é dramaturga também, mas trabalha com tradução de teatro e trabalha muito, investe muito da sua pesquisa na análise crítica, né, engajada das personagens femininas da mitologia grega, né, mas outras figuras também. Então é com muito prazer que a gente vai, quer dizer, para mim pelo menos é com muito prazer que a gente vai ouvir a Fernanda. Obrigada, querida. Obrigada, Renata. Obrigada. Todo mundo ouve, né? Ouve, claro que ouve. Obrigada, Renata, pela apresentação generosa, pelo convite. Fico agradecida também de ver os alunos da Rural aqui, ex-alunos da Rural também, a gente tem aqui, e os da casa também. Enfim, eu queria, antes de qualquer coisa, propor uma experiência a vocês, que assim, eu estava até agora pensando, faço, não faço, faço, não faço, mas toda essa história, assim, eu pensei assim, eu vou brincar um pouquinho. Se eles não gostarem, tudo bem. A gente não precisa gostar de tudo, né? Quem quiser participar, então participa. Quem não quiser, fica à vontade. Eu vou colocar... São 2 minutos só, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que a nossa paciência hoje em dia anda complicada, mas 2 minutos todo mundo aguenta. Eu vou colocar aqui pra gente ouvir. Eu trouxe caixinha de som. Tá? Não, porque a gente está acostumado a fazer tudo, né? Então a gente, já que vai fazer o trem, prepara o negócio. Ela é mineira, né? Eu sou. Eu moro no meu sotaque, meu nosso, nunca saio dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma experiência, uma brincadeira com vocês, eu vou colocar a música da Odisseia, que é do filme, tá? Pelo menos é o que está sendo divulgado, porque esse filme, gente, está muito engraçado, ele está meio Tropa de Elite 2007. Vocês não sabem a maioria aqui, porque a maioria aqui acho que estava nascido, engatinhando, né? Enfim, o pessoal de colagem não vai lembrar. Mas o negócio é o seguinte, 2007, vocês não têm noção do que foi. Tropa de Elite. A gente ia pelas ruas, as pessoas falavam assim, o filme do Bop. O filme do Bop. Né? E ali era a história do Bop. Então assim, tem tanta história ao redor da Odisseia que isso, no momento, é o que mais tem me interessado, sobretudo quando entra em jogo tentar adivinhar quem é o ator que vai fazer tal coisa. Gente, é sério, até ontem eu importunando Renata Casarini, Renata, me manda a lista atualizada, porque o povo do Reserva Cultural botou a lista errada. Ou seja, nem o povo do cinema. Gente, é sério, o Reserva Cultural não é um cinemeco. Não é. Nem eles. Aquele meme, nem o estagiário sabia. Então, peraí. Tá, Tropa de Elite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa. Não sei se essa música é do filme. Lá no Spotify dizia que é a trilha oficial. Não sei se é. Então, são 2 minutinhos que eu convido vocês a fazer uma experiência. Quem puder, quem quiser, fechar o olho, tá? Ouvir a música a partir do seguinte significante: Odisseia. E aí, meu filho, o que você quiser pensar é contigo. Tá? Vamos ver se a caixinha de música vai dar certo aqui. Vai dar certo, claro que vai. A internet é como sei. Odisseia. Ó, já mudaram. Entrei de manhã, era uma, agora é outra. Sério, mudaram. Em 3 horas mudaram o negócio. Eu vou botar a que tá aqui.
O celular ficou 3 horas ali no meu colo, não tocou uma chamada. Aqui, uma chamada telemarketing, sério. Bom, mas olha só, isso é o real interino. Olha só. Eu não sei aqui quem leu ou não leu Odisseia, mas possivelmente, né, quando a gente pede para imaginar, eu falei a partir do significante Odisseia, eu tenho certeza que se somos aqui 90 nessa sala, foram 90 imagens diferentes. Quando a Renata pediu o título dessa fala de hoje, eu fiz questão de frisar o imaginando, porque a gente não tem nada, a não ser muito imaginário em jogo. E quando a gente tem muito imaginário em jogo, também tem muito desejo. Eu lembro que Diadorim, para mim, sempre foi Bruna Lombardi. Porque eu li Grande Sertão Veredas muito depois de ter visto de pequena, eu era criança, quando passava na Globo, Grande Sertão Veredas, e o Robaldo, para mim, sempre foi o Tony Ramos. Então é possível que quem veja o filme depois, quem leia o livro, eu não sei, mas eu acredito que muita gente vai querer ler. Eu acho que às vezes a gente fala assim, os jovens não leem, eu acho que isso é papo de gente velha. Eu acho que os jovens leem sim, e eu acho que vai ter um interesse pela leitura da Odisseia. Eu acredito nisso. Eu trabalho com os meus alunos de primeiro período da Odisseia. Claro, nem todos leem, mas também se eu estivesse dando aula para, sei lá, gente de 50, 40, 60 anos, também não leriam, não. Então esse papo de gente velha chata. Acho que vão ler, e acho que depois disso vai ser meio inevitável tirar desse imaginário que é do Nolan, e aí ele leva isso para a formação da personagem ali, quando ele escolhe os atores, escolhe o Matt Damon, escolhe a Charlize Theron, que eu não me conformo, eu estava crente que ela ia ser a Circe, porque foi divulgada com Circe, então no meu imaginário ela era a Circe. As pessoas não vão ter muito como fugir disso, vai ter que se fazer um esforço grande para fugir disso se você ler a Odisseia depois. Assim como quem leu a Ilíada depois de Troia, tem o Brad Pitt. E pior, acha que ele é hétero. Eu conto ou você conta? Então assim, pegando primeiras polêmicas, A primeira polêmica que apareceu para mim foi a polêmica do Elliot Page, que é um homem trans, e que a polêmica foi que ele seria o Aquiles. Eu, no início, pensei assim, mas Aquiles está morto no Hades, Que genial colocar o Elliot Page como Aquiles no Hades. Por quê? Eu não sei o que o Nolan vai fazer com o Canto 11. O Canto 11, para mim, acho que para muita gente que lê Odisseia, é um canto belíssimo, é aquele canto aterrador. Mas o Aquiles do Canto 11 é um Aquiles sumamente melancólico, totalmente despojado de qualquer imaginário macho lento nele. Não tem esse imaginário
né, desse homem forte, viril, que foi criado sobre ele. Aquele Aquiles do Hades é o Aquiles melancólico. Né? Então, quando eu pensei no Elliot Page, quer dizer, quando eu ouvi que seria, que foi um ato falho, e estou pensando, seria maravilhoso que fosse, porque seria genial brincar com essa tensão. Mas parece que tudo foi um grande boato. A Lupita Negra. Então, gente, onde está escrito que grego era branco? Eu queria entender isso. Como é que esse imaginário, né, da estátua impregnou o pensamento? Que a estátua nem branca era. Né? Então, assim, a Lupita, como qualquer outra atriz que poderia estar ali, né, não tem nenhum texto, não tem assim, algo que diga eram os gregos nórdicos. Né? O Thiago está levantando a mão, quer falar. Tem uma pesquisadora da Universidade de Stanford, que ela é professora lá do Departamento de Estudos Clássicos. E ela é uma das únicas pesquisadoras que vão atrás da raça na antiguidade greco-romana. E ela vai analisar justamente os quadros, as cerâmicas, tudo que sobrou. E ela vai dizer que justamente essa tese, que os gregos não eram brancos, e na verdade quem era branco era a possibilidade de ser muito mais sexualizado dentro da perspectiva dela. Porque na série que eu trabalho, Troia, A Queda de uma Cidade, Fall of a City, tem também os Zeus como homem negro. E aí ela vai pontuar essa polêmica que já existiu nessa série e vai trazer também essa perspectiva. É interessante isso, Thiago, porque assim, eu tô abrindo o Instagram, né, e o algoritmo é terrível, né? Porque não para. Então, assim, desde que eu tô pensando na fala e tal, só aparece coisa pra mim com relação à Lupita. Agora acabou de sair La Repubblica, na Itália, uma fala da Lupita falando que na Odisseia não há espaço para as mulheres. Também acho interessante porque é um outro imaginário que se constrói e vai ser feito um recorte. Né? A gente tem mulheres o tempo todo ali. Agora, é claro, canto a musa, as andanças de Odisseu. Assim como na Ilíada. É a questão do Aquiles, não serve a ser Odisseu. Sinto muito, vamos fazer outra então. Agora, o que eu estava pensando aqui, que me chama a atenção, é o apagamento de algumas personagens. E isso eu não sei como é que vai ser resolvido. Antes de tudo, eu preciso dizer, gente, que eu sou completamente ignorante com relação à filmografia do Nolan, tá? Até pensei em ver alguma coisa para falar para vocês aqui, mas eu não ia falar dos outros filmes dele, então eu falei assim, não tô com tempo para parar e ver filme dele agora. Pessoal que gosta, em outro momento eu vejo, mas assim, eu acho que também é uma coisa assim muito... Volta aí, imaginário. O imaginário só serve para complicar a nossa vida, porque ele cria muita expectativa, cara. Depois, sinto muito, você sempre vai se frustrar, porque a historinha na sua cabeça é mais gostosa. Não tem jeito, né? Você leu a Odisseia ontem, era o Chai Suede. Aí você vai ver o Matt Damon, que tem idade pra ser seu pai. Que coisa horrível. Então, assim, sempre vai te frustrar. Mas estou dizendo isso por quê? Essa coisa, né? O que eu espero, o que eu deixo de esperar. É uma grande ilusão. A gente vai sentar lá e vai ver uma história. O máximo que a gente pode esperar é que ela seja bem contada. Né? E eu acho curioso porque, assim... Se ele seguisse, eu sei, imagino que não vai seguir, né? Não vai seguir, porque ele já tirou o Alcino da parada. O Alcino é o cara que vai escutar o Odisseu contando, lá do 8 até do 9 até o 12, lá as histórias dele. Então ele já tira, a primeira coisa, ele tira do texto a escuta. Ele vai botar a escuta para outra pessoa. Vai ter que fazer um rearranjo, tira na Nausicaa, né? Então, assim, estou dizendo isso... Porque eu acho curioso que se ele fosse seguir, sem brincadeira, se ele fosse seguir esse texto, como ele é, gente, todo mundo que leu Odisseia, isso parece um roteiro de filme. Te joga no meio da história, não precisa fazer nada. Faz igual tá aqui. Né? Só que eu acho que não vai ser assim. Né? Só a coisa da pipoca com cavalo, né? Já diz pra gente que o cavalo vai ganhar um protagonismo ali, né, maior do que aqui realmente nada.
né? Nada. Fernanda, já que você voltou no cavalo, só uma piada. Claro. Aquele cavalo é um presente grego, né? Presente Porque grego. o cavalo é enorme, mas o que tem de pipoca dentro na pipoca e tem essa saquinha rosa, cabe lá dentro. Amigo, vai ser caro. Vai ser caro e você vai comprar, e eu também, a Renata Casarini também. Eu vou comprar, claro, porque depois eu não sei nem como fazer com isso. Eu sou troiano. Mas você é troiana, Bom, mas assim, só voltando aqui, né, eu acho que toda obra antiga, a gente quando está diante de uma obra antiga, é um pouco aquela história lá da cidade que o Felipe mostrou aqui, naquele palácio do Nestor, em Piro. E quando foi fazendo escavações, foram encontrando cidades, mais cidades, mais cidades. Eu acho que sempre que a gente trabalha com uma obra, não vou nem falar arcaica, mas vamos dizer uma obra antiga. São muitas construções imaginárias que foram feitas ali, né? O que incide também na tradução. Fazendo uma ponta com a Laila, quando ela fala, né, lá, por exemplo, que é usado o termo puta para Helena, né, em Quinópolis, que seria nem cachorra, nem cadela, cachorra uma torção aqui, né? Nem cachorra, nem cadela, nem muito menos bitch, que aí foge completamente, inclusive, né, do radical. Gente, isso é imaginário entrando em cena com poder, né, se inscrevendo ali e fazendo uma tradição de tradução que vai conformar, né, depois em várias coisas. Então isso eu acho curioso. E volto numa coisa que a Laila falou. Isso ninguém questiona, isso não é um problema para as pessoas. Bom, mas assim, voltando, eu queria pensar em 3 personagens que eu cacei e não aparecem. Falar rapidinho das que aparecem, o que eu espero. Sempre lembrando o que eu espero, é o imaginário da Nanda em jogo aqui. Então, por exemplo, vocês vão ver o Odisseu Matt Damon, eu vou ver na planta baixa daquele ator, talentoso Ripley. Porque ele sempre vai ser meu talentoso Ripley. Ainda mais no mar, talentoso Ripley. Então, quer dizer, o meu Odisseu do Nolan já traz um talentoso Ripley junto. A minha Anne Hathaway, né, do Nolan, traz a bipolar lá do... Como é que é o nome daquela série que ela faz? Modern Love. Exato, traz a menina do Diabo Veste Prada. Não tem como eu não colocar isso na minha cena imaginária, porque esses atores chegaram pra mim dessa maneira. E eles vão sempre trazer como um palimpsesto, gente. Não tem como, é imaginário, escrevendo sobre imaginário. Robert Pattinson, sinto muito, gente. Não preciso nem falar. Quando eu vi o rapaz ali de Antino, eu pensei assim, uai, eu juro. Falei, é o Crepúsculo, foi a minha reação. Agora, a Charlize Theron, ela é tão bonita, tão linda, eu fiquei sonhando com ela como Circe. Eu acho que ia ser uma feiticeira que ia sair das raias da bruxonilda. Mas aí eu vi a imagem da atriz que vai fazer, dizem que ela foi aclamadíssima. E eu vi um vídeo que Renata me mandou, de uma moça do Omelete, dizendo que é meio aterrorizante, tanto essa cena quanto a do Polifemo. Então, quer dizer, vamos ver, eu acho que vão colocar a Circe, né, como uma figura que dá medo. Bom, não sei o que o Nolan vai fazer com a Circe, mas acho que a Circe também transforma os homens em porcos, porque afinal de contas a mulher que vive sozinha no meio do nada, né? Então, isso tá aqui, gente, isso tá aqui, não precisa inventar. É o que Laila falou, né? Você não tá botando nada, você só tá indo no texto. Bom, mas vamos lá. Atena de Zendaya, gostei. Eu achei legal, achei jovem, tá? Achei muito interessante. Eu não estou discordando de nenhuma escolha de ator. Eu estou assim aberta para o que vier. A
Agora, eu tô sentindo falta de 3 pessoas, eu vou falar delas, né? Eu tô sentindo tanta falta que eu tô dando uma volta, né? Acho que eu não quero falar delas, porque assim, eu não sei o que eles vão fazer sem elas, porque são pontas. O Odisseu, gente, ele é tão pluriversátil, tão andante, que ele é um em cada momento. Nós temos 24 cantos e a gente tem um Odisseu para Atena, a gente tem um Odisseu para Penélope, um Odisseu para Nausicaa, para Circe, para Calipso, para Euricleia, para Anticleia. Então, quer dizer, ele é esse ele é esse multiversátil que eu acho que dizem, pelo que eu procurei saber, que o Nolan tem uma questão ali de um trabalho de ambiguidade, de ética com seus personagens. Vamos ver. Eu acredito muito mais no Matt Damon fazendo isso do que num projeto ali. Acho que o Matt Damon é um ator que consegue fazer esses desdobramentos, porque o Matt Damon sempre vai ser o talentoso Ripley, e o talentoso Ripley pode tudo, né? Bom, mas olha só, a gente tem no canto 11 a figura fundamental da Anticleia, que é a mãe do Odisseu, né? É um encontro que, inclusive, quando eu leio de sala, não tem como, as pessoas se emocionam, porque ele vai para o Hades fazer aquele ritual de magia pesada, é um ritual de magia mesmo, né? Com aquele potinho de sangue ali. E tudo pode se perder. E aí a gente entra com o nosso imaginário da mamãe que a gente teve, achando que ele vai jogar tudo fora para abraçar a mamãe. Mamãe, né? Mamãe. Não. Mas tem uma dor contida que existe, está presente. Aquela mulher morre de saudade do filho. Procurei em tudo quanto é canto. Anticleia não tá. Você achou? Ou seja, chocadeira, né? Não tem a que pariu. Acho ruim isso, sabia? Porque ela é uma figura genial ali. E outra coisa, o nome, tudo bem que o Nolan não ia ficar fazendo viagem etimológica, isso deixa pra gente aqui, né? A gente tá aqui pra brincar disso. Mas Cleos, Glória, né? Tudo mais, antes seria essa escultura da Glória, curioso, porque se ele joga tudo pro alto ali no Hades, ele não vai encontrar o Tireses. E a Euricleia, Euriamplo, que é a ama que vai ajudar no massacre, vai reconhecer a cicatriz. Ela não tá também, gente. E Euriamplo, né? Então a ceia é ampla agora. Ela também não tá. Eu não achei. Quero crer que em algum momento apareça, porque outro canto fundamental, pelo menos pra gente, dos estudos clássicos, é o canto 19. O canto 19, ele é um canto infinito. Ali está o porquê do nome do Odisseu. Ali está o reconhecimento da cicatriz. E ali está aquela cena de tensão altíssima, e eu me arrisco a dizer de uma tensão, uma coisa ultralibidinal ali entre Penélope e Odisseu enquanto mendigo cretense. Detalhe. Não é o Odisseu ainda lá no canto 22, né, que enfia, aliás, super fálica, vamos ver o que eles vão fazer com essa cena, no buraco para as flechas, né, no machado. Gente, essa cena é super sexual, pelo amor de Deus. Não, gente, mas aqui que eles vão fazer? Eu quero ver se vai, porque é muito mais, de verdade, eu estou muito menos preocupada com a agenda woke, que eu acho esse termo até assim, tem sido usado de uma maneira pejorativa. Eu acho que a gente tem que pensar que são coisas que precisam ser olhadas, porque de desrespeito a gente já está cheio, né? Então, só usar o termo como uma maneira de deixar para lá, me preocupa tirar da obra a potência transgressora que ela tem no mundo super careta que a gente está vivendo. E quando eu digo careta, não sei, mas a Penélope não é bela recatada do lar. Essa é Marcela Tener. A Penélope é astuciosa. Tem um paralelismo entre Penélope e Odisseu. Odisseu nunca ficaria com uma mulher burra. Assim como tem um paralelismo
né, ali entre a família do Odisseu e a família do Agamemnon, a gente vai vendo isso, o narrador Homérico vai contando essas histórias pra gente. Penélope inventa a história lá da mortalha do Laerte para enganar os pretendentes. Ela não é nem um pouco boba e ela vira no canto 19 e conta para o Odisseu aqui, ó, senta aqui, Odisseu, vem cá. Eu vou ler para vocês, porque se essa cena, eu espero realmente que essa cena seja mostrada com toda a potência libidinosa. Ela conta para ele assim, peraí. Ai, meu Deus. Ai, cadê? Eu marquei aqui. Peraí, gente, desculpa, peraí. Tá. Ouve agora este sonho e interpreto para mim. Ele tá com ela, ainda de mendicretência, ali naquele momento ali antes dela revelar que vai se fazer qualquer tipo de desafio, tá? Cá em casa tenho 20 gansos que saem da água para comer trigo. Com eles me alegro quando os vejo. Mas da montanha veio uma grande águia de bico recurvo que se atirou aos pescoços dos gansos, matando-os a todos. Eles jaziam aos montes no palácio, mas a águia voltou para o éter divino. Eu chorava, embora estivesse a sonhar. À minha volta se reuniam as mulheres de belos cabelos dos aqueus, enquanto eu chorava convulsivamente, porque uma águia matara os meus gansos. Mas a águia regressou e, pousada no alto de uma viga, fez parar o meu choro com voz de homem mortal. Agora é o que a águia disse para ela em sonho. Anima-te, ó filha de Icário, cuja fama chega ao longe. Isso não é um sonho, mas uma visão verdadeira que se cumprirá. Os gansos são os pretendentes. E eu, que antes fui águia, agora regresso como marido, que fará que se abata sobre os pretendentes um terrível destino. Assim falou e depois largou-me o sono doce como mel. Vi que os gansos continuaram no palácio debicando o trigo do comedouro como sempre fizeram. Aí Ulisses vai responder para ela o que ele acha, né, do sonho. Aí ele vai falar que o sonho está mais que claro, que Ulisses vai voltar e tal, Odisseu vai voltar, pipapopó. Aí ela responde para ele já no final do canto. Se quiseres, ó estrangeiro, sentar-te ao meu lado no palácio para me encantares, nunca o sono me derramaria sobre os meus olhos, mas os homens não podem ficar sem dormir. Para cada coisa indicaram os imortais a altura certa na terra que dá cereais. Eu subirei agora até o meu alto aposento para me deitar na cama. Na minha cama de lamentações, sempre umedecida com lágrimas, desde que Ulisses partiu para a ilha Malévola, essa cidade inominável. Aí me deitarei, mas tu, deita-te aqui dentro de casa, para dentro de casa. Poderás pôr algo no chão ou servos te farão a cama. Gente, eles já se reconheceram. Isso eu espero que esteja no filme. Então eu espero que essas sintonias finas de um leitor, eu estou muito mais interessada nesse Nolan leitor do que o que ele vai fazer ou deixar de fazer. A ideia do que, como é que o leitor responde, né? Como é que ele recebeu essa obra e como é que ele vai devolver essa obra pra gente. Isso eu acho interessante, essa junção. Só que, volto, esse apagamento da Euricleia e da Anticleia e da Nausica, para mim também apaga as três pontas que colocam Odisseu em conexão com a casa dele. Me explico. A mãe no Hades, ele precisa ir ao Hades, é no Hades que está Tiresias. Então a mãe está ali, ele vai entender um pouco do que está acontecendo, que tem um filho, ela vai contar, ok. Primeira descida dele, né, primeiro lugar que ele vai para voltar para casa, Hades. Segundo, a Euricleia, que vai descobrir que ele é ele, dentro de casa, fica quieta, ela
vai preparar ali o castigo, e a Nausicaa, que se não fosse ela, como é que ele ia entrar no palácio do Alcino? Então esse apagamento, né, Renata falou que não vai dar spoiler, eu não vou dar, mas não é spoiler, Renata. A gente sabe pra quem que ele conta a história. Então fala. É pra Calypso. É pra Calypso. A Calypso, que é a Charlize Theron, né? Que eu acho que ele vai fazer esse retrospecto, que não é feito nos FEAS, que tem uma coisa tão legal nos FEAS, eu sempre quando falo isso com os meus alunos, né, eu brinco, é como se eles tivessem, é como se eu entrasse no Upside Down, né, porque a gente vai, primeira vez a gente vai ouvir a voz dele, contando as histórias dele, que já foi dito pra gente que é um grande mentiroso. Então a gente fica assim, peraí, mas a gente sabe lá pelo canto 1, né, que algumas coisas aconteceram, tem ali uma antecipação, a gente sabe que ele estava retido lá na ilha de Calypso, a gente sabe que ele brigou com o Polifemo, então a gente sabe dessas coisas. Agora, como ele conta, isso que é interessante, porque o que aconteceu não importa, a questão é como ele conta. Então esse apagamento dele como narrador nos Feácios tira um pouco esse lugar, né, esse mar revolto aí, para onde ele vai no campo da narrativa para poder contar as suas aventuras míticas. Aí, não sei, vamos ver o que vem por aí. Eu acho que a gente fica aqui, né, imaginário como imaginário. A Melanto, gente, é aquela atriz, ela tem uma cara, ela é meio sonsa, uma cara de sonsa. Ah não, me deixa eu falar. Eu achei assim, achei ótima a escolha dela para Melanto, porque... Mas assim, a gente já vai olhar pra cara da Melanto e vai dizer, essa Melanto não vale nada. Imagina se fosse assim uma outra atriz com uma carinha mais fofinha e tal, a gente ia ficar com peninha da Melanto, mas eu acho que a escolha foi boa. Eu fui colocando aqui algumas escolhas. Vocês viram quem vai fazer Melanto? Mia Goth. Eu descobri que ela é neta daquela atriz brasileira. Tava sumida. Gente, ela é meio susto. Vamos fazer uma campanha, sua avó tá pobre. A menina tá fazendo um filme em Hollywood, a avó dela não tem o que comer, sério. Eu vi muita coisa. Mia da Silva Gotti. Mia da Silva! Ela é muito gente da gente, ela é brasileira. Bom, não sei, então agora eu não vou falar mais que ela tem cara de sonsa, não. Mas eu gostei da escolha dela, assim, achei uma escolha interessante. Gente, vamos lá, vamos ver o que tem pra ver. Eu acho que, como professora de literatura que trabalha com isso, eu só tenho que dizer que eu estou muito feliz quando um filme desse é colocado pro bem, pro mal, seja o que for, porque eu acho que pode despertar desejo. Quanto aos Red Pills, sempre existiram. Estão aí. Nesse ponto eu até prefiro não falar nada, porque eu acho que eu sou uma pessoa sem muita esperança, então eu não quero... Não tenho, entendeu? Não tenho. Agora, é claro, eles vão em busca do que eles querem nos filmes, nas séries. E podem ter certeza, vou encontrar, eles vão dar um jeito. Poderia ser um filme mais bonitinho em termos de cartilha, feminista, woke, chama o que você quiser. Eles vão encontrar. Sabe, eles vão encontrar porque é isso. Do mesmo jeito que cada um imaginou alguma coisa que quando eu botei a musiquinha, eu não tenho domínio nenhum sobre o que você imaginou. Eu te pedi para imaginar alguma coisa a partir da palavra Odisseia. Você pode ter pegado a palavra queijo. E tchau, minha Odisseia que eu te propus. Esses caras, gente, vão imaginar o que eles quiserem. Mas o bom é que a gente também vai. Então é isso. Obrigada.